Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar a respeito da proteção em sistemas de distribuição. Então, todos os relés, todos os equipamentos que já falamos anteriormente eram equipamentos mais utilizados em sistemas de transmissão. Agora nós vamos especificar mais o sistema de distribuição. Antes de iniciar a fala a respeito da proteção em si, vamos aqui discutir algumas especificidades desses tipos de redes. Então, sistemas de distribuição são constituídos por alimentadores que suprem cargas tanto urbanas, de cidades, e rurais. Cada tipo de alimentador apresenta particularidades quanto aos defeitos que eles são submetidos. Os alimentadores urbanos são mais vulneráveis a batidas de carro, roubos de cabo, galhos de árvores tocando nos cabos, queda de árvores e objetos jogados caídos das edificações em construção. Já os alimentadores rurais, eles apresentam outra variedade de defeito, notadamente galhos de árvores, uma vez que está em uma zona rural, é muito mais susceptível a esse problema, queda de árvores sobre a rede, queda de poste por rompimento do estaio, entre outros problemas relacionados. Aqui estão apresentadas algumas situações que a rede de distribuição pode ser submetida, como, por exemplo, vegetação na rede. Nós podemos observar aqui também andaimes, construções próximos às redes, isso pode causar um problema muito grave. Aqui temos também árvores próximos às redes, então no caso de acontecer um vento forte, essa árvore pode tocar a minha linha. Temos aqui árvores tocando a linha em si, como nós podemos observar nessas outras duas imagens. Também temos objetos estranhos na rede, como por exemplo pipas, isso pode fechar um curto-circuito. Aqui temos alguns tênis, Então isso são problemas e que são bastante recorrentes na rede de distribuição. Um problema, inclusive, mais comum na rede rural são animais na rede, Então nós podemos observar uns exemplos aqui nas fotos. Esses animais acabam tocando a rede e fechando o curto-circuito e fazendo com que minha proteção atue. Um outro fator que contribui para a atuação da proteção são as ligações clandestinas, mais conhecidas como gato. Então aqui nós conseguimos observar alguns exemplos desses gatos, dessas ligações clandestinas. A sobrecarga da linha também faz com que deteriore os materiais, principalmente os materiais isolantes, devido ao excesso de temperatura. Com isso, com a deterioração desse elemento, consequentemente eu posso então encostar um condutor no outro, fechando um curto-circuito. Portanto, para que se elabore um bom projeto de proteção no sistema de distribuição, é sempre necessário seguir alguns critérios básicos, e esses critérios são agora apresentados na sequência. O primeiro deles aqui é que no primário dos transformadores de distribuição deve-se sempre utilizar chaves fusíveis. Então é muito comum, ao observar a rede urbana, quando nós apontamos e encontramos um transformador, nós podemos observar a presença desses elementos, chaves fusíveis. No início dos ramais, são apresentados equipamentos indispensáveis, como as chaves fusíveis. Além disso, são também inseridas nas redes equipamentos alternativos em função da importância da carga, como, por exemplo, religador ou a chave seccionalizadora. Outro ponto importante é na presença de alimentadores longos. Então, qual o problema dos alimentadores longos? Pode acontecer da retaguarda não ser mais capaz de ser sensibilizada pela corrente de defeito, principalmente a corrente fase terra. Então, a partir do ponto, de um determinado ponto do alimentador, que essa sensibilidade não é mais possível de ser alcançada, são inseridos equipamentos de proteção, como chave fusível, religador, seccionalizador. Então, por exemplo, na saída de uma subestação, nós temos, por exemplo, o meu disjuntor para a proteção do meu alimentador,
e esse ramal ele é longo. Então, à medida que vai se afastando da minha subestação, eu vou diminuindo a corrente de defeito. Então, um certo ponto, onde essa minha corrente que sensibiliza o meu relé que comanda esse disjuntor da saída da subestação, ela é pequena demais. Então, aqui eu vou inserir, por exemplo, uma chave fusível, ou então um religador ou uma chave seccionalizadora. Além disso, após uma carga considerada de importante continuidade, pode-se utilizar uma chave fusível, religador ou seccionalizador. Por quê? No caso, por exemplo, de eu ter aqui, nesse ponto aqui, uma carga muito importante, eu vou instalar logo após ele uma chave fusível, por exemplo, de forma que, se eu tenho um curto-circuito aqui no secundário, depois desse meu fusível, eu vou interromper somente essa parte a partir do meu fusível. Então, eu vou manter a alimentação dessa minha carga importante, como, por exemplo, um hospital. Em ramais em que são inseridos consumidores de média tensão, como, por exemplo, médias indústrias, alguns comércios, e esses sistemas, esses consumidores são protegidos com relé de ação direta, por exemplo, que no caso não tem proteção contra defeitos monopolares, deve-se utilizar religadores ou seccionalizadores, evitando o emprego de fusíveis. Além disso, não utilizar mais que 2 fusíveis em série nos alimentadores longos. Então, a partir desse ponto, deve ser inserido seccionalizadores. É importante destacar aqui também que não estamos levando em consideração os fusíveis que protegem os transformadores. Então, se formos levar em consideração, não se deve inserir mais que 3 fusíveis. Não se deve utilizar equipamentos de proteção ao longo do alimentador quando tem equipamentos de manobra com outro alimentador, porque isso deve evitar as seguintes falhas. Primeiro falha do funcionamento inadequado do fusível que já está instalado e, consequentemente, perda de coordenação com a nova configuração, porque eu modifiquei a topologia da rede e esse meu fusível ele estava funcionando, ele estava coordenado somente com a situação anterior. Além disso, pode ocorrer a alimentação invertida nos seccionalizadores, impossibilitando o funcionamento desse equipamento. E, finalmente, a alimentação invertida dos religadores e a perda da seletividade com essa nova configuração, com essa nova topologia. Além dos fusíveis, as principais funções de proteção são aqui sumarizadas, as quais são aplicadas na rede de distribuição. Então, temos os relés de sobrecorrente temporizado instantâneo, 50-51. Temos também as unidades de neutro de sobrecorrente, 50N e 51N. Temos os relés de tensão, sobretensão 59 e subtensão 27. E, finalmente, nós temos o relé de religamento, que controla e comanda o religador, que é a função 79. Passamos agora a falar a respeito das chaves fusíveis. Então, quando nós falamos aqui de chaves fusíveis, nós estamos mencionando a chave em si e também estamos falando do elemento, do elo fusível, o elemento que vai fundir e vai interromper a corrente. Então, nós temos aqui dentro dessa minha chave fusível, nos equipamentos da minha chave fusível, temos aqui um corpo de porcelana da minha chave, temos também um porta fusível, esse elemento que vai abrir, que vai sair aqui, se destacar e interromper a corrente. Dentro desse porta fusível, que aqui à esquerda é destacado, é que é inserido o elo fusível, que é o elemento em si que vai abrir e interromper a corrente elétrica. Esses elementos são aplicados em redes de distribuição urbanas e rurais, principalmente por apresentar preços reduzidos e um desempenho satisfatório para esse nível de proteção. No interior do cartucho, como já foi mencionado, está instalado o elo fusível, que é o elemento de proteção.
Aqui é apresentado um exemplo da instalação de chaves fusíveis. Então, elas estão bastante presentes, principalmente no primário do transformador. Então, aqui embaixo nós conseguimos observar a presença do transformador e a proteção dele por meio de chaves fusíveis. Cada chave fusível é instalada em cada fase. Então, nós temos uma chave fusível para a fase A, outra para a fase B e, finalmente, aqui uma terceira para a fase C, que inclusive está pegando fogo. É importante ressaltar que a fusão do elo fusível não determina que haja interrupção de corrente elétrica no circuito. Devido à sua tensão mais elevada, de 3.800 volts normalmente, nesses sistemas de média tensão, o arco elétrico ainda continuaria fluindo entre os terminais separados do elo fusível. Então, para que seja garantida a interrupção de corrente elétrica, o elo fusível possui um tubinho cobrindo o seu elemento ativo, então em volta dele, que quando aquecido esse elemento, quando queimado, ele produz uma substância que libera gases desionizantes. Então, ele vai aumentar a efetividade da extinção do arco, uma vez que eu estou inserindo esses elementos, esses gases que vão diminuir a ionização do ar. Os elos fusíveis são fabricados e utilizados em função das suas características de tempo corrente, da mesma forma que nós observamos lá nos relés 51. Então, eles são codificados de acordo com as seguintes classificações. O primeiro deles aqui é o tipo H. Então, são denominados fusíveis de alto surto e apresentam tempo de atuação lento e são utilizados somente na proteção de transformadores de distribuição. Então, nos elos fusíveis, nós vamos encontrar principalmente fusíveis do tipo H. A característica de atuação lenta ela é necessária, uma vez que é empregada nos transformadores, e esses transformadores eles são energizados. No momento da sua energização, nós sabemos que ocorre o efeito da corrente de energização, o inrush, que é bastante elevado, apesar de ser um tempo curto. Antes de dar prosseguimento ao estudo dos demais tipos de elos fusíveis, nós vamos falar a respeito da relação de rapidez. Então, deve-se entender por relação de rapidez o quociente entre a corrente mínima de fusão do elo fusível no tempo de 0,1 e a 300 segundos. Isso para os fusíveis até 100 amperes. Acima de 100 amperes, vai ser a relação entre o tempo de 0,1 e 600 segundos. Então, por exemplo, a corrente de fusão do fusível 3H, a corrente mínima, é de 300 segundos. De 300 segundos é de 4,5 amperes. Então, nós anotamos esse valor de 4,5 amperes. E para 0,1 segundos é 80 amperes. Portanto, a relação de rapidez vai ser 80 dividido por 4,5. Temos uma relação de rapidez de 17,4. Os fusíveis do tipo H possuem uma relação de rapidez que varia entre 11,4 para os fusíveis de menor corrente, como o de meio ampere, até 36,4 para os fusíveis de 5 amperes. Eles são fabricados com as seguintes correntes nominais: meio ampere, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere e 5 ampere. Então, os fusíveis do tipo H são para correntes menores. Já os fusíveis do tipo K apresentam tempo de atuação rápido, sendo utilizados normalmente na proteção de ramais de alimentadores, então são aqueles que são inseridos em série, porém têm um tempo de atuação rápido somente na sua trajetória final. Eles têm uma relação de rapidez que varia entre 6 para os fusíveis de 6 amperes e 8,1 para os fusíveis de corrente nominal de 200 amperes. É importante destacar que eles são agrupados em dois grupos. O primeiro deles são os elos fusíveis preferenciais e o outro grupo são os elos fusíveis não preferenciais. Essa classificação é necessária justamente porque a coordenação só vai ser realizada dentro de um único grupo. Então, fusíveis preferenciais vão coordenar somente com fusíveis preferenciais e fusíveis não preferenciais somente vão coordenar com fusíveis não preferenciais. Dentro do grupo dos fusíveis preferenciais,
eles são fabricados com as correntes nominais de 6, 10, 15, 25, 40, 65, 100, 140 e 200 amperes. Então, uma vez que eu utilizar somente essas correntes, eu posso coordenar entre elas. Já os elos fusíveis não preferenciais são fabricados com as correntes nominais de 8, 12, 20, 30, 50 e 80 amperes. Finalmente, os fusíveis do tipo T apresentam um tempo de atuação lento. Eles têm uma relação de rapidez que varia entre 10 para os fusíveis de menor corrente, como de 6 amperes, e 13 para os elos fusíveis com correntes maiores, como de 200 amperes. No entanto, os elos fusíveis K e T apresentam os mesmos valores de corrente nominal, apesar de terem características de tempo inverso distintas. Esses elos fusíveis do tipo T são destinados principalmente à proteção de alimentadores de distribuição e seus ramais correspondentes. Os elos fusíveis são fabricados utilizando uma liga de estanho e elas possuem uma temperatura de operação que varia entre 100 graus Celsius com um ponto de fusão acima de 230 graus Celsius. Os valores das correntes nominais são fornecidos pelos fabricantes, por meio de tabelas, e aqui são apresentados alguns deles. Aqui, então, é apresentado os fusíveis para cada tipo de transformador monofásico. Então, por exemplo, para um transformador monofásico de 13,8 kV com uma potência nominal de 10 kVA, nós vamos obter aqui, cruzando os dados, um fusível para ser empregado para sua proteção, no primário, claro, de 1H. Então, vou utilizar o fusível do tipo H com corrente nominal de 1 ampere. Isso também pode ser empregado para transformadores trifásicos. Então, da mesma forma, nós temos aqui as classes de tensões que ficariam aqui em cima, e aqui à esquerda nós temos as potências desses transformadores. Então, por exemplo, para um transformador de 112,5 kVA inserido em uma rede de 13,8 kV, nós teremos a utilização de um fusível do tipo 5H. As chaves fusíveis, que são os elementos que ficam todo em volta do meu elo fusível, que são os elementos que vão dar assistência a esse elo, devem ser adequados às correntes nominais dos elos fusíveis. Então, são utilizadas chaves fusíveis de 50 amperes para elos fusíveis de 1 a 50 amperes. Também são utilizadas chaves fusíveis de 100 amperes, com elos fusíveis entre 50 e 100, e chaves fusíveis de 200 amperes para elos fusíveis superiores a 100 até 200 amperes. Consultando os fabricantes e os seus catálogos, os elos fusíveis são fabricados e essas características tempo corrente deles são fornecidos de acordo com algumas características que são apresentadas na sequência. A primeira característica é a curva de tempo corrente para o tempo mínimo de fusão, que corresponde ao menor tempo no qual o fusível se funde para uma dada corrente. É importante mencionar que a curva de tempo mínimo de fusão representa o tempo necessário para ocorrer a fusão do elemento fusível, considerando a temperatura ambiente a 25 graus Celsius e o elo fusível sem corrente antes do evento, ou seja, ele estava em condição a frio. Também temos a curva de tempo corrente para o tempo máximo de fusão, que corresponde à curva de tempo mínimo de fusão acrescido de um valor de corrente admitido pelo fabricante como margem de tolerância de tempo de fusão. Então, para um mesmo tempo, nós vamos obter duas correntes de atuação, uma mínima e uma máxima, justamente devido às características de construção em que eu não tenho um valor exato de atuação do meu elo fusível, além de considerar as condições ambientais, como temperatura, e elétricas, como a corrente prévia à fusão desse meu fusível. Por esse motivo que se tem um tempo mínimo e um tempo máximo para ter uma tolerância de atuação. Outra característica é a curva de tempo por corrente total de interrupção do arco. Uma vez que meu elo fusível fundiu, depois eu tenho ainda o tempo de extinção do arco. Então, nada mais é que essa curva
com o tempo máximo de fusão acrescido de um tempo que permita a extinção definitiva do meu arco elétrico. Como terceira característica, nós temos a curva de tempo de curta duração por corrente, que corresponde ao tempo máximo para que o fusível não seja aquecido no caso de sobrecarga de curta duração para uma dada corrente. Aqui está apresentado um exemplo do fusível do tipo H com diversas correntes nominais, que varia ali de meio ampere, que é o 0,5 H, até 5 amperes, que é o 5H. Notem que para cada tipo de elo fusível, né, nós temos uma corrente de atuação mínima e uma corrente de atuação máxima para o mesmo tempo. Então, temos em preto a curva de atuação mínima e em vermelho a curva de atuação máxima. Por exemplo, para o fusível do tipo 0,5H, fusível 0,5H, para uma corrente de 3 amperes que passa por ele, ou seja, eu já tenho uma corrente acima de meio ampere, então já ele vai fundir, dependendo da corrente. Nós sabemos que para 3 amperes, nós temos uma variação de tempo mínima que sai de 25 segundos e pode ir até 45 segundos de tempo de atuação. A função básica dos elos fusíveis é a proteção dos condutores da rede de distribuição contra a sua fusão ou contra o seu sobreaquecimento e o seu cozimento. O que acontece com o seu sobreaquecimento é que esse meu alumínio, quando são utilizados cabos de alumínio, né, ele passa do ponto seu de cozimento e ele perde as características elétricas de fabricação. Então, esse aquecimento é desenvolvido devido às perdas jáulicas e acontece principalmente durante os eventos de curto-circuito. Então, os meus elos fusíveis, eles devem ter uma curva abaixo da suportabilidade dos cabos, de forma a proteger esses cabos. Portanto, existe uma curva de tempo e corrente que determina o tempo em que o condutor de alumínio CAA, que é o cabo com alma de aço, atinge a sua temperatura de recozimento, causando danos irreversíveis ao material e diminuindo as propriedades elétricas. Admite-se que não haja transferência de calor durante o processo, ou seja, é um processo adiabático para a construção dessas curvas. Aqui é apresentado, então, as características, né, de suportabilidade dos cabos de alumínio, dos condutores de alumínio do tipo CAA, condutores de alumínio com alma de aço. Então, nós sabemos que para um dado tipo de bitola, né, uma seção circular desse meu cabo de alumínio, nós temos uma curva de suportabilidade diferente. Então, por exemplo, para essa curva número 1 aqui, nós temos um cabo de 6 AWG. E, no caso de utilização desse condutor, nós vamos ter que protegê-lo com um fusível com uma característica tempo corrente que fique abaixo dessa característica do meu condutor. Da mesma forma, lá com os cabos CAA, nós também aplicamos as mesmas curvas para os cabos do tipo CA. E, da mesma forma, né, as curvas de suportabilidade são as máximas temperaturas em que esse meu cabo pode suportar, sem que atinja a temperatura de recozimento. Aqui está apresentado também a característica de tempo corrente dos condutores de alumínio CA e, novamente, os fusíveis, as proteções contra elas fusíveis, devem apresentar características de tempo corrente abaixo dessas curvas de suportabilidade. A partir de agora, nós vamos estudar a proteção dos transformadores de distribuição utilizando os fusíveis, utilizando os elos fusíveis. Então, devido às características intrínsecas dos transformadores, nós devemos aplicar algumas características diferentes nos elos fusíveis. Então, aqui são adotadas as seguintes condições para a implementação dessa proteção da distribuição. A primeira delas é que o elo fusível deve sempre atuar para a corrente de curto-circuito na rede de distribuição secundária.
onde é a proteção de segunda linha, a proteção de retaguarda, evitando assim que essa corrente danifique o transformador e seja transferida pela relação de transformação para a rede primária, de forma a afetar a continuidade do sistema. É importante destacar que para transformadores com potência nominal de aproximadamente até 75 kVA, ou seja, valores menores que 75 kVA, os defeitos na rede secundária acabam provocando correntes de valores muito pequenos, que quando transferidas para o primário, podem não fazer atuar o elo fusível que está lá no primário do transformador. Então, de forma a evitar que o transformador de distribuição seja danificado na ocorrência de uma falta no seu secundário, muitas vezes as concessionárias elas utilizam como proteção secundária disjuntores termomagnéticos. Os elos fusíveis sempre devem atuar de forma coordenada com a curva térmica do transformador. Isso é um pouco difícil de ser alcançado na rede de distribuição, porque os elos fusíveis eles têm curvas sempre fixas. O elo fusível deve atuar para defeitos internos ao transformador que protege, uma vez que não possui nenhuma proteção intrínseca aos transformadores de distribuição, como, por exemplo, os relés Buchholz ou então outro tipo de proteção, como o relé diferencial. O elo fusível deve sempre fundir num tempo inferior a 17 segundos com correntes entre 2,5 a 3 vezes a corrente nominal do transformador. Então, essa curva que nós vamos considerar aqui sempre o tempo máximo de atuação para sermos mais conservadores. Os elos fusíveis devem coordenar com as proteções instaladas tanto a montante quanto a jusante do ponto de instalação do transformador, para não perder a seletividade dessa rede. O elo fusível não atua para sobrecargas que ocorrem no transformador que ele protege, mesmo que isso afete a sua vida útil. Isso é importante porque os transformadores de distribuição normalmente são submetidos a sobrecargas temporárias de média duração, mas de forma geral eles não atingem a temperatura máxima de serviço, que é na faixa na ordem de 95 graus. Então, para isso é necessário que se controle o processo de sobrecarga. O elo fusível nunca deve atuar durante a energização do transformador, que é demandada da rede uma corrente mais elevada. Essa corrente normalmente alcança valores compreendidos entre 8 e 12 vezes a corrente nominal e tem uma duração em torno de 100 milissegundos. Passamos agora a estudar a aplicação dos elos fusíveis para alimentadores e ramais primários de distribuição. Então, não estamos agora falando de proteção dos transformadores de distribuição, e sim dos seus ramais. Então, aqui são apresentados alguns critérios básicos para a aplicação desses elos fusíveis. O primeiro deles é que se deve prever no dimensionamento do elo fusível, o crescimento da carga para pelo menos um período de 5 anos, uma vez que vai aumentar a carga instalada após a jusante dele, né? E, consequentemente, esse fusível deve ter uma corrente nominal inferior a essa corrente que vai ser elevada. Deve-se prever no dimensionamento também cargas que podem ser eventualmente transferidas por meio de manobras na rede de distribuição. Então, nesse caso, eu tenho que averiguar todas as condições de chaveamento, todas as condições de manobra, para verificar alguma condição em que eu perco coordenação. A corrente nominal do elo fusível para a proteção de um ramal deve ser sempre igual ou superior a 150% da corrente máxima de carga prevista no projeto, como é apresentado aqui na equação. E NEF, que é a corrente nominal do elo fusível, deve ser maior ou igual a 1,5 vezes a corrente máxima do alimentador. Nos estudos de coordenação de alimentadores, é aconselhável medir a corrente no ponto de derivação dos ramais ou definir esse valor por meio de uma avaliação adequada. Esse máximo aqui ele é de difícil obtenção, então deve ser feitos estudos aprofundados. Deve-se determinar as correntes de curto-circuito trifásicas, bifásicas e fase terra em todos os pontos onde serão instalados as chaves fusíveis.
porque com isso vai ser utilizado a proteção contra esses tipos de faltas. Uma vez calculados os valores das correntes de falta para todos os tipos, a corrente nominal do elo fusível deve ser igual ou inferior a 25% da corrente de curto-circuito fase terra mínima que ocorrer no fim do trecho para uma resistência, considerando uma resistência de aterramento de 40 ohms. Então, portanto, a corrente nominal do elo fusível deve ser 0,25 vezes IFT, sendo que IFT é a corrente de curto-circuito fase terra em ampere. Para realizar esses cálculos, é necessário determinar a corrente de carga máxima em cada trecho da rede de distribuição. É impraticável realizar a medição de forma simultânea para obter o valor máximo de demanda coincidente de todos os transformadores de distribuição, porque eu deveria colocar vários e vários medidores de energia para fazer a aquisição desses valores e depois o cálculo. No entanto, nós podemos conhecer a demanda máxima dos transformadores de distribuição com um desvio aceitável. Para esse propósito, se for determinada a taxa de corrente do alimentador. Para a obtenção dessa taxa, é necessária uma medição no alimentador da subestação, ali na saída, para obter o maior valor de corrente em um determinado período, que normalmente é de 1 ano, ou outro intervalo de tempo que permita um maior número de dados. Então, eu obtenho essa corrente máxima e com ela eu consigo calcular a taxa. Portanto, divide-se esse valor de corrente máxima pela soma das potências nominais dos transformadores de distribuição e obtenho essa taxa de corrente do alimentador, que vai ser corrente I por kVA, corrente por potência, que deve ser aplicada sobre a potência nominal de cada transformador. Então, eu multiplico essa taxa pela potência nominal do transformador e eu obtenho ali a demanda média do equipamento em si. Isso é realizado com os transformadores públicos, os transformadores que são fornecidos pela concessionária. Já para consumidores ligados em média tensão, nós obtemos as correntes máximas pela fatura mensal. Nós podemos obter essa corrente pela demanda máxima que esse consumidor solicita da rede elétrica. Portanto, a taxa de demanda deve ser obtida pela seguinte equação. Então, K, que é a taxa de demanda, vai ser a corrente máxima, que é aquela corrente que sai lá da subestação, a corrente do alimentador máximo, menos o somatório das correntes dos transformadores particulares, ou seja, o somatório das correntes dos consumidores ligados em média tensão, dividido pela soma das potências dos transformadores, de todos os transformadores, menos a soma das potências dos transformadores particulares. Então, essa parte de baixo aqui nada mais é do que a soma das potências dos transformadores públicos, que não são os transformadores particulares. Salienta-se que a obtenção da potência nominal dos transformadores dos consumidores conectados em média tensão não apresenta nenhuma dificuldade, uma vez que as concessionárias mantêm normalmente em seus registros o cadastro desses consumidores. Então, a corrente de carga desses consumidores pode ser obtida por meio da demanda máxima, que é dada em kW, que acompanha a leitura de energia realizada mensalmente pelas concessionárias. Além de se preocupar com a corrente nominal desses elos fusíveis, nós devemos coordenar os elos fusíveis. Então, devido à grande quantidade desses elementos instalados nos alimentadores de distribuição, é essencial que sejam empregados alguns critérios de coordenação para evitar a eliminação de grandes trechos de forma desnecessária, removendo assim a seletividade dos elos fusíveis. Para que dois elos fusíveis ligados em série, ou seja, um após o outro, de forma coordenada, para corrente curto-circuito ou sobrecargas elevadas, o tempo de interrupção do elo fusível protetor deve ser no máximo 75% do mesmo tempo de fusão do elo fusível protegido, ou seja, o tempo máximo de fusão vai ser 0,75 vezes o tempo mínimo de fusão do outro elo fusível. Então, eu falei a respeito dos elos fusíveis protegidos e protetores. O que seria isso?
Então, essa figura aqui exemplifica esses elos fusíveis. Saindo do sentido da fonte para a carga, o elo fusível protegido vai ser sempre aquele que fica mais próximo da fonte. E o elo fusível protetor é aquele que fica mais próximo da carga. Então, o elo fusível protegido vai estar a montante do elo fusível protetor, da mesma forma que o elo fusível protetor vai estar a jusante do elo fusível protegido. Nesse caso aqui, o elo fusível 1 é protegido dos elos fusíveis 2 e 3, enquanto os elos fusíveis 2 e 3 são elos fusíveis protetores. Se existir um número elevado de chaves fusíveis em série, o que não é recomendado, a coordenação se torna impraticável. Dessa forma, deve-se aplicar no máximo 2 chaves em série, complementando as necessidades de proteção por meio de religadores ou seccionalizadores. Sempre que possível, deve-se reduzir o número de elos fusíveis aplicados num dado alimentador, de forma a ampliar a faixa de coordenação entre os fusíveis protetores. O elo fusível protegido deve sempre coordenar com o elo fusível protetor, considerando o maior valor da corrente de curto-circuito no ponto de instalação do elo fusível protetor. É importante destacar que cerca de 84% dos defeitos em alimentadores de distribuição envolvem a terra, geralmente curto-circuitos fase terra. Devido a esse fato, deve-se tentar coordenar os elos fusíveis protegidos e protetores para a menor corrente de curto-circuito fase terra no ponto de instalação do elo fusível protetor. A coordenação entre o elo fusível protegido e o elo fusível de proteção de um transformador pode acarretar uma corrente nominal muito elevada do elo fusível protegido. Então, nesse caso, é preferível desconsiderar essa coordenação de forma a perder a proteção do alimentador pela corrente elevada do elo fusível protegido, porque aí eu não colocaria uma proteção adequada para o transformador. Não se deve utilizar os elos fusíveis do tipo H, devido à sua característica, para proteção de ramais ou mesmo para instalação nos alimentadores longos. Deve-se utilizar a menor quantidade de elos fusíveis possíveis, sem, no entanto, perder a proteção do alimentador. Então, à medida que a corrente vai ficando pequena, eu vou ter que instalar um novo elo fusível no alimentador. Porém, eu tenho que utilizar o menor número possível. Então, para reduzir o número de elos num determinado alimentador, utiliza-se de preferência a série de elos fusíveis denominado elos fusíveis preferenciais do tipo K. Por outro lado, existe ainda a série de elos fusíveis não preferenciais, que também é do tipo K. Isso não quer dizer que não se possam utilizar as duas séries de fusíveis no mesmo projeto de coordenação. Depende sempre da condição de coordenação. Para realizarmos a coordenação de uma forma mais fácil, são consideradas algumas tabelas de coordenação para todos os tipos de fusíveis. A exemplo, na sequência vai ser apresentado a coordenação para os elos fusíveis do tipo K. Então, nós temos aqui à esquerda os fusíveis protetores e à direita, aqui a parte de cima, são os fusíveis protegidos do tipo K. Então, por exemplo, para um fusível protetor do tipo 20K, ele vai coordenar com o fusível protegido do tipo 30K para correntes de curto-circuito até 500 amperes, sendo que aqui são as máximas correntes de curto-circuito que permitem a coordenação, ou seja, eu vou utilizar aqui correntes de curto-circuito trifásicas. É possível também coordenar os fusíveis do tipo H, que são aplicados nos transformadores de distribuição, e do tipo K, que são fusíveis diferentes, como é apresentado na tabela na sequência. Então, aqui nós temos os fusíveis protetores do tipo H e os elos fusíveis protegidos do tipo K. Então, temos aqui a presença das correntes de curto-circuito máximas para cada tipo de coordenação.
Da mesma forma que foi estudado lá para o fusível do tipo K, para o tipo T também obtemos uma corrente, né, uma tabela de correntes máximas de coordenação. Nesse caso aqui, nós temos as correntes para a coordenação de fusíveis protetores e protegidos do tipo T. Já a coordenação entre elos fusíveis do tipo H e tipo T também é obtido pela tabela da sequência. Então aqui, né, à esquerda nós temos os fusíveis protetores do tipo H e os fusíveis protegidos do tipo T na parte superior. Aqui na tabela nós temos as correntes máximas que devem ser consideradas para a correta coordenação. Para ilustrar a determinação das correntes dos elos fusíveis, tanto dos transformadores quanto dos ramais, né, dos alimentadores, nós vamos calcular quais são as correntes dos elos fusíveis para esse exemplo aqui. Então, esse exemplo pede para determinar a corrente nominal dos elos fusíveis do diagrama unifilar que é apresentado na figura seguinte, que representa o alimentador de uma área industrial, considerando os critérios de coordenação de proteção que foram já explicados. Foram extraídos os valores da medição operacional realizada no relé digital de proteção instalado no disjuntor D2. Então, esses dados extraídos significa que é a corrente máxima de saída do alimentador, a corrente máxima lá que sai da minha subestação. Nesse caso, foi medida uma corrente máxima do alimentador de 97 amperes. A corrente obtida das leituras dos transformadores particulares, ou seja, aqueles consumidores que são conectados em média tensão, são apresentados aqui na sequência. Então, para o transformador de 500 kVA, nós temos uma corrente de 14 amperes. Para o transformador de 225 kVA, nós temos uma corrente de 9 amperes e assim por diante. Para averiguar a máxima capacidade de suportabilidade do cabo, é informado também que esse cabo é do tipo 1/0 AWG-CAA. Então, aqui está apresentado o diagrama do alimentador que sai do disjuntor D2, né? Então, tudo que é mostrado aqui como um triângulo é um transformador. Os transformadores que são indicados aqui com P após a sua potência são transformadores particulares dos consumidores que são conectados em média tensão. Então, aqui em cima nós temos o P1, né, que é o primeiro consumidor particular. Temos aqui também P2 e assim por diante. Também é apresentado aqui as correntes de curto-circuito trifásicas e monofásicas para os diversos pontos. Essas correntes aqui estão indicadas em quiloamperes. Então, por exemplo, para o ponto 5, nós temos uma corrente de curto-circuito trifásica de 2,2 quiloamperes e uma corrente monofásica de 1,3 quiloamperes. Também é indicado aqui todos os fusíveis que estão presentes nesse alimentador e eu destaco esses 3 fusíveis que são os fusíveis do alimentador que vamos calcular qual que é a sua corrente nominal. Além disso, né, nós vamos também determinar qual que é o elo fusível de cada transformador desse diagrama. Para determinar qual é o elo fusível dos transformadores, de todos os transformadores, nós vamos utilizar essa tabela aqui, que ele já traz todos os critérios que foram mencionados anteriormente e ele já aplica para diversos níveis de potência dos meus transformadores e o nível de tensão. No nosso caso, nós temos um nível de tensão como sendo 13,8 kV para todos os transformadores e cada potência do transformador é indicado no diagrama, então eu vou simplesmente cruzar esses dados. Cruzando todos os dados, nós vamos obter esses valores de elos fusíveis para todos os transformadores. É importante sempre realizarmos esse tipo de análise antes dos fusíveis que estão presentes nos ramais, porque eu preciso coordenar os fusíveis dos ramais com esses fusíveis que ligam os transformadores. Antes de determinar
quais são os elos fusíveis dos alimentadores, do ramal, né, principal, nós precisamos calcular qual que é a taxa de demanda. Então, relembrando, a taxa de demanda K, ela vai ser a corrente máxima que sai do alimentador, lá da subestação, menos o somatório das correntes dos transformadores particulares, dividido pelo somatório das potências de todos os transformadores, menos as potências dos transformadores particulares. Com isso, nós temos que a corrente máxima é de 97 amperes e eu vou retirar cada uma das correntes dos meus transformadores particulares. Essa parte de baixo aqui nada mais é que o somatório da potência dos transformadores públicos. Então, vou pegar cada uma das potências lá dos transformadores que não são particulares e somar. Com isso, nós obtemos 20 sobre 1850, então a taxa de demanda é de 0,01081 amperes por kVA. É importante destacar aqui que nos nossos cálculos sempre deverá ser utilizado 4 casas decimais significativas. Caso contrário, isso vai gerar erros muito grandes nos cálculos das correntes dos transformadores públicos. Vamos iniciar o cálculo do elo fusível, a determinação do elo fusível, do ponto 15, que é esse ponto mais distante. Isso é realizado porque todos os fusíveis que estão a montante desse meu fusível do ponto 15, eles devem coordenar com o ponto 15. Portanto, é necessário eu calcular primeiro o ponto 15, que está mais distante, mais próximo às cargas, do que os fusíveis, os pontos dos fusíveis que estão a montante a ele. Então, vamos iniciar os nossos cálculos. Primeiro, determinamos qual que é a corrente que passa pelo ponto 15. Então, observando aqui o diagrama, no ponto 15, nós temos somente 2 transformadores após ele, a jusante desse fusível do alimentador. Nós temos um transformador particular de 500 kVA, o P5, que tem uma corrente de 13 amperes, já determinado lá, já falado lá no exercício, e temos um transformador público de 225 kVA. Portanto, nós vamos multiplicar a nossa taxa por 225, que é o único transformador público, e somar com a corrente do transformador particular, que é 13 amperes, obtendo uma corrente que passa pelo ponto 15 de 15,43 amperes. A corrente nominal do elo fusível, então, deve ser 1,5 vezes o valor dessa corrente que passa por esse elo fusível. Então, nós obtemos uma corrente que deve ser maior que 23,15 amperes. Da mesma forma, a corrente nominal do elo fusível deve ser menor que 25% da menor corrente de curto-circuito monofásico. Observando aqui, nós temos 2 pontos, o ponto 17 e o ponto 16. No ponto 16, nós temos uma corrente de curto-circuito monofásica de 400 amperes e no ponto 17, uma corrente de curto-circuito monofásica de 300 amperes. Como nós devemos proteger todo esse ramal aqui após a jusante desse meu elo fusível, nós vamos utilizar o menor valor de corrente monofásica, que é 300 amperes. Então, 0,25, que é 25%, vezes 300, nós obtemos que a corrente nominal do elo fusível deve ser menor ou igual a 75 amperes. Então, nós podemos encontrar qualquer valor de elo fusível dentro dessa faixa, que sai de 23,15 amperes até 75 amperes. Observando lá os valores nominais de corrente, nós vamos determinar como é o valor inicial para esse elo fusível igual a 25K. Devemos agora, então, fazer a coordenação desse meu elo fusível 25K com os demais, que é o 10K e 20K. Eu vou verificar aqui a coordenação com o 20K, porque é o valor maior. Quanto maior o valor do elo fusível nominal, mais difícil é a sua coordenação. E, portanto, eu vou considerar somente o 20K nesses cálculos. Uma vez que o 20K está enquadrado corretamente, o 10K vai facilmente coordenar com o 25K.
Então, como foi apresentado anteriormente, é necessário utilizar aqui como fusível protetor o fusível do tipo 20K para a correta coordenação. Então, o valor inicial aqui que determinamos para o elo fusível ali do ponto 15 é o 25K. Então, cruzando esses dois dados, nós não temos nenhuma corrente de coordenação. Então, concluindo, né, é impossível coordenar o relé 25K com o 20K. Então, nós eliminamos já a possibilidade de utilização do 25K. Passamos para o próximo valor, que é o 30K. Observando aqui, nós podemos ver que esse relé de 20K do ponto 17, ele coordena com o 30K para uma corrente de, no máximo, 500 amperes. Observando aqui a corrente de curto-circuito no 20K, nós temos que a máxima corrente que passa por ele é de 1,2 kA, que é a corrente de curto-circuito trifásica. Então, ou seja, né, nós temos 1.200 amperes. 1.200 é maior que 500 amperes. Então, nós não podemos também utilizar o 30K. Passando para o próximo aqui, nós temos um fusível de 40K e ele coordena até 1.100 amperes, que também é menor que 1.200 amperes. Também não podemos utilizar o 40K. Finalmente, nós chegamos aqui no fusível protegido de 50K para o ponto 15 e, nesse caso aqui, ele vai coordenar até 1.700 amperes. 1.700 agora é maior que 1.200, que é a corrente máxima lá no ponto 20K, portanto, eu posso utilizar sim um fusível de 50K, que ele fica dentro dos meus critérios de corrente e dentro dos meus critérios de coordenação. Portanto, né, nós vamos utilizar o fusível do tipo 50K para o ponto 15. Passamos agora a calcular o fusível no ponto 15, que é esse aqui que fica num ramal separado do tronco principal. Então, aqui nós temos novamente dois transformadores. Um transformador de 112,5 kVA e um transformador de 500 kVA. O transformador de 500 kVA ele é particular, então nós vamos pegar somente a corrente desse transformador que foi fornecido lá pelo exercício. Já aqui, para calcular a corrente do transformador público, nós vamos pegar a nossa taxa, que é 0,018081, vezes a sua potência, que é 112,5, obtendo então uma corrente no ponto 5 de 13,03 amperes. A corrente nominal do fusível, portanto, deve ser maior que 150% dessa corrente, que eu tenho então um valor de 19,55 amperes. Observando aqui, o menor valor de corrente de curto-circuito monofásico desse trecho é 1.000 amperes, uma vez que eu tenho somente aqui a análise desse ponto dos transformadores. Portanto, a corrente nominal do elo fusível tem que ser menor que 25% vezes 1.000 amperes. Então, eu tenho que a corrente máxima desse elo fusível tem que ser 250 amperes. Então, eu posso escolher dentro dessa faixa aqui, ó, de 19,55 a 250, qualquer valor que coordene com os meus fusíveis que estão a jusante dele. São dois fusíveis, o 20K e o 5H. Novamente, eu vou escolher aqui o critério de coordenação somente do 20K, porque uma vez que está satisfatória a condição de coordenação do 20K, com certeza do 5H vai ser também satisfatória. Para verificar a condição, nós precisamos levar em consideração a máxima corrente no ponto do 20K, que é 2.000 amperes, e o elo fusível protetor de 20K. Então, nós temos aqui que, para uma corrente de 2.000 amperes, nós necessitamos de utilizar um fusível 65K, uma vez que valores menores que esse não coordena para uma corrente trifásica de 2.000 amperes. Para o 65K, ele coordena com 20K até uma corrente de 2.200 amperes, que é maior que 2.000. Finalmente, agora, nós vamos calcular o elo fusível no ponto 4. Esse elo fusível, ele deve proteger não todo o ramal, ele vai proteger somente parte do seu ramal. Então,
A zona de proteção que nós vamos levar em consideração aqui vai ser até o ponto 15. Eu poderia alongar essa zona de proteção de forma a também coordenar com os outros relés, como por exemplo esse relé do ponto 15 que nós já calculamos anteriormente. Porém, se vocês tentarem fazer essas contas, vocês vão observar que vai ser impossível chegar a uma faixa adequada, né? Não é possível utilizar uma proteção que consiga alcançar todo esse ramal. Nesse caso aqui, uma vez que o relé aqui instalado no ponto 15 já protege após ele, nós vamos utilizar somente essa faixa aqui e a proteção vai ficar adequada. Para calcular a corrente no ponto 4, nós vamos multiplicar a taxa de demanda vezes a potência de todos os transformadores que estão a jusante dele. Então, eu só vou excluir 3 transformadores, esse de 225 e esse de 100 kVA. Os demais todos eu vou considerar. Além disso, eu tenho que somar também as correntes dos transformadores particulares. Com isso, nós obtemos uma corrente que passa ali no ponto 4, igual a 90,12 amperes. A corrente nominal do fusível deve ser 1,5 vezes maior que 90,12, obtendo uma corrente mínima de 135,18 amperes. Observando aqui a nossa faixa de atuação, eu tenho o menor valor de corrente de curto-circuito como sendo 600 amperes, que é a corrente de curto-circuito monofásica, lá no ponto 15. Portanto, a corrente nominal do elo fusível vai ter que ser 0,25 vezes 600 igual a 150. Observem aqui que é uma faixa muito estreita que eu posso utilizar o elo fusível, que varia entre 135,18 e 150 amperes. Portanto, o fusível inicial que nós vamos utilizar aqui é o 140K. Esse 140K deve coordenar com o fusível que acabamos de calcular no ponto 5, que é o fusível 65K. Coordenando com o 65K, os demais fusíveis vão estar coordenados. Então, eu vou utilizar aqui o fusível no ponto 5 como o fusível protetor e o fusível de 140K como sendo o protegido. Cruzando esses dois dados, nós obtemos que a coordenação é efetiva para o 65 e o 140K até 5.800 amperes. Observando no diagrama, no ponto 5, nós obtemos uma corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito trifásica, de 2.200 amperes. Então, 5.800 é bem maior que 2.200, esses fusíveis coordenam sem problema nenhum. Portanto, nós vamos continuar mantendo a utilização do fusível 140K para o ponto 4. Passamos agora a estudar a proteção da rede de distribuição com disjuntores. Todo alimentador deve ser protegido lá na sua origem, na saída da subestação, com esse elemento, com o disjuntor. De forma alternativa, nós podemos também utilizar religadores, que podem religar o circuito em condições de falta temporária. Os disjuntores empregados são disjuntores de média tensão e são sempre associados a relés de sobrecorrente, unidades 50-51, de fase e de neutro. Para atender os critérios de proteção, o disjuntor deve satisfazer alguns critérios, alguns requisitos. Então, aqui são sumarizados os principais. O primeiro é que a tensão nominal do disjuntor deve ser igual ou superior à tensão nominal do sistema. Quando a tensão do disjuntor for superior, deve-se considerar a capacidade de interrupção do disjuntor em função do valor da tensão nominal do sistema. A capacidade nominal do disjuntor deve ser superior à máxima corrente que possa fluir pelo disjuntor, que é obtida a partir do planejamento a longo prazo. A capacidade de interrupção do disjuntor deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito, seja ele trifásico ou fase terra. Sempre vou pegar o maior valor. Normalmente, esse maior valor é a corrente de curto-circuito trifásica. Então, é a corrente que está no barramento da subestação. O nível de isolamento do disjuntor deve ser compatível com o nível de isolamento do sistema, o nível de isolamento já calculado da subestação de distribuição. Passamos agora a falar a respeito dos ajustes da unidade temporizada de fase.
nós já estudamos esses ajustes e então nós vamos simplesmente inserir alguns detalhes intrínsecos, né, e que são peculiaridades da proteção de distribuição. Então, a corrente de ajuste da unidade de fase vai ser o K, que é uma sobrecarga, vezes a corrente máxima do meu ramal, a corrente nominal dela, né, dividido pelo RTC do meu transformador de corrente. Nesse exemplo aqui, a unidade temporizada do disjuntor D2 aqui deve atuar para qualquer corrente de defeito trifásica e bifásica até o ponto 4. Por quê? Porque após o ponto 4, nós temos aqui a inserção de um fusível. Porém, de forma alternativa, nós podemos aumentar essa zona de proteção. Nós podemos colocar ele até o ponto 15. Quando eu coloco ele no ponto 15, o meu disjuntor deve coordenar com esse fusível do ponto 4. E ele vai funcionar como retaguarda, como proteção secundária do fusível empregado no ponto 4. A curva selecionada para a operação do relé deve ser inferior à curva de suportabilidade dos condutores ou de qualquer equipamento que o alimentador está fornecendo energia elétrica. Então, como nós estudamos lá nos fusíveis e já também estudamos nos relés 50-51, né? Eu sempre vou colocar a curva abaixo, a curva do meu relé, abaixo da curva de suportabilidade. A curva selecionada deve permitir a coordenação com os demais elementos de proteção que estão instalados a jusante e a montante, conforme nós vamos estudar mais adiante. Para o ajuste da unidade instantânea ou de tempo definido de fase, eu trago esse mesmo exemplo anterior. Então, a unidade instantânea deve ser ajustada para operar para qualquer defeito que ocorra dentro da zona protegida do disjuntor. Então, no caso do disjuntor D2 aqui, nós podemos fazer a zona até o ponto 4 ou então até o ponto 15, né? Se eu colocar a atuação até o ponto 15 da minha unidade instantânea, eu devo dispensar a utilização do fusível que está aqui no ponto 4. Se eu utilizar aqui o disjuntor da zona de atuação da minha unidade instantânea até o ponto 4, eu posso utilizar o fusível que está a jusante aqui desse ponto. Então, portanto, se eu quiser utilizar a zona de atuação até o ponto 15 da minha unidade temporizada e ainda quero manter aqui esse fusível, eu vou ter que dispensar meu ajuste instantâneo, ou então inserir um tempo definido de forma que ele coordene com o fusível que está instalado no ponto 4. Para o ajuste da unidade instantânea, deve-se sempre levar em consideração que eu tenho muitos transformadores no secundário e ele deve ser maior que 8 vezes a corrente nominal dos transformadores para um período de até 100 milissegundos, que é a corrente de energização. Ou então, ou eu utilizo uma corrente instantânea maior que 8 vezes as correntes nominais de todos os transformadores, ou então eu coloco um tempo definido maior que 100 milissegundos. Para as condições normais, né, as unidades temporizadas e instantâneas de neutro são parametrizadas de formas idênticas aos estudos já apresentados, porém, eu vou utilizar as correntes monofásicas. Uma exceção a essa regra é quando eu tenho a presença de transformadores MRT, que são os transformadores monofilar com retorno pela terra. Então, esse sistema obriga que os relés temporizados de neutro sejam ajustados para os valores na faixa superior aos valores normais, uma vez que esses transformadores de distribuição funcionam com o terminal de bobina à terra. Então, o retorno é feito pela terra, então eu tenho uma corrente de terra que circula bem elevada, como é mostrado na figura a seguir. Então, nós temos aqui a rede MRT, lembrando que eu tenho a rede trifásica, dela se deriva o transformador monofásico, e esse transformador ele é aterrado. Na rede secundária são conectadas as cargas de baixa tensão, e o retorno da corrente desses transformadores monofásicos é realizado pela terra. Uma vez que eu tenho uma corrente de neutro significativa, né, o relé de neutro deve ser parametrizado
com uma corrente bem mais elevada do que comparado às condições normais. Nesse caso, a unidade temporizada deve ser ajustada para operar para a menor corrente simétrica de curto-circuito fase terra, no trecho protegido pelo disjuntor. Como já foi mencionado anteriormente, deve-se coordenar os disjuntores com os elos fusíveis que estão a jusante desse meu disjuntor. Então, portanto, para que exista a coordenação entre esses elementos, devem ser admitidos os seguintes critérios. O primeiro deles é que a unidade de sobrecorrente de fase deve ser ajustada para atuar para a menor corrente do trecho protegido pelo disjuntor. A curva de tempo corrente da unidade de sobrecorrente fase e neutro não deve cortar a curva de tempo corrente do elo fusível, né? Uma vez que eu vou admitir uma faixa de não coordenação a partir dessa parte de cruzamento. A curva tempo corrente da unidade de sobrecorrente de fase de neutro também deve estar acima da curva de tempo corrente do elo fusível em todo o trecho protegido, uma vez que esse disjuntor está a montante do meu elo fusível. O afastamento entre a curva de tempo corrente da unidade de sobrecorrente de fase e de neutro e a curva de tempo corrente do elo fusível deve ser distanciado de no mínimo 0,2 segundos para garantir a sua coordenação. Então, anteriormente, a coordenação entre relés de sobrecorrente, nós utilizávamos ali tempo de 0,302, 0,304, Agora nós vamos utilizar tempos na faixa de 0,2 segundos. A curva de tempo corrente da unidade sobrecorrente de fase e de neutro do alimentador, o disjuntor que vai proteger o alimentador, deve estar afastada da curva de tempo corrente da unidade sobrecorrente de fase e de neutro do disjuntor geral em pelo menos 0,3 e 0,4 segundos, a 0,4 segundos. Então, aqui nós vamos utilizar a regra que já estudamos para a coordenação entre dois relés diferentes, entre o relé que vai proteger o alimentador e o relé que vai proteger toda a subestação. Da mesma forma que já estudamos lá nos elos fusíveis, a curva da unidade de fase e de neutro deve ficar abaixo do valor máximo de suportabilidade dos equipamentos. A unidade sobrecorrente instantânea de fase não deve atuar para a corrente de magnetização dos transformadores, como já foi apresentado anteriormente. Então, a corrente máxima de magnetização pode ser calculada como sendo 8 vezes a soma de todas as correntes nominais dos transformadores. Ou seja, a corrente instantânea de acionamento do meu disjuntor vai ter que ser maior que 8 vezes o somatório das correntes nominais dos transformadores. O transformador de corrente do disjuntor do alimentador de distribuição deve ser dimensionado para 20 vezes a corrente de curto-circuito na barra da subestação. Então, esse aqui é o fator de sobrecorrente desse meu TC, para que ele não sature durante um curto-circuito. Para ilustrar a proteção utilizando disjuntores, nós vamos realizar esse exemplo aqui. Nesse exemplo, pede-se para determinar os ajustes dos relés de sobrecorrente de fase de neutro associados ao disjuntor D2, que vai ser apresentado na figura a seguir, de acordo com o diagrama simplificado. O transformador da subestação tem potência nominal de 100 MVA e o relé a ser utilizado é um relé digital. Vai ser empregada aqui a curva de temporização extremamente inversa, que é bastante utilizado na proteção de distribuição por coordenar bem com os fusíveis a jusante. Então, aqui está apresentado o diagrama unifilar simplificado, em que nós vamos fazer os ajustes dos relés que comandam o disjuntor D2. Nesse caso aqui, não foi informada a corrente nominal do meu alimentador. Portanto, nós vamos utilizar aqui a proteção de D2 como retaguarda do disjuntor geral. Então, como corrente nominal, nós vamos levar em consideração a potência do meu transformador. Se eu quiser proteger a corrente, proteger aqui contra a corrente nominal, para a corrente nominal do meu alimentador, nós precisamos utilizar o fator de demanda vezes a corrente máxima desse meu alimentador. Então, como eu disse anteriormente,
A corrente nominal vai ser calculada a partir da potência do transformador da subestação de 10 MVA. A corrente, portanto, né, para uma tensão de 13,8 kV, vai ser de 418 amperes. A corrente do primário do TC tem que ser menor que 3.500, que é a corrente de curto-circuito trifásica, dali na barra da subestação dividido por 20, então ela deve ser menor que 175. Portanto, o RTC nesse caso vai ser de 500 para 5, relação de transformação 100 para 1. Iniciamos aqui então o cálculo do ajuste do relé 51. Admitindo uma sobrecarga de 120%, nós obtemos uma corrente de ajuste de 5 amperes, que vai ser 1,2 vezes a corrente nominal dividido pelo RTC. A corrente de acionamento desse relé 51, portanto, vai ser 5, que é a corrente de ajuste, vezes o RTC, que é 100 amperes, obtendo uma corrente de acionamento de 500 amperes. O disjuntor D2 é a proteção de retaguarda do elo fusível 140K, né, que nós já calculamos no exemplo anterior, e deve ser sensível às correntes de defeito nesse ponto aqui. Então, o múltiplo da corrente de acionamento para a corrente de curto-circuito no ponto 4, que é 2.500 amperes, vale 2.500, que é a corrente de curto-circuito no ponto 4, dividido pela corrente de acionamento de 500 amperes. Então, o múltiplo é igual a 5. Observando a curva do fusível, o tempo máximo de atuação para a corrente de curto-circuito, que é 2.500 amperes, então nós vamos pegar aqui a 2.500 amperes, vamos cruzar com 140K, nós vamos obter, portanto, um tempo de 0,14 segundos do fusível 140K, que está lá no ponto 4. Considerando, então, o tempo de coordenação entre o relé e o fusível de 0,2 segundos, nós podemos determinar a curva do relé 51. O tempo vai ser 0,14, que nós encontramos lá no catálogo do fabricante, da curva do 140K, para o tempo máximo. E vamos somar com o 0,2 de tempo de coordenação, obtendo um tempo de 0,34 segundos. Portanto, o TMS para a curva extremamente inversa, para o tempo de 0,34, vai ser 0,1 segundos. Aqui, né, é exemplificado a curva do meu disjuntor, que é apresentado aqui em E, e também as curvas mínimas e máximas do meu relé. Portanto, né, nós podemos observar que a coordenação aqui é realizada em todos os pontos e a curva do meu disjuntor ele fica acima da curva do meu relé, do meu elo fusível, né? Justamente porque eu preciso primeiro atuar com o meu fusível para faltas após a sua instalação e, no caso de falha do meu fusível, eu vou atuar com um tempo maior com o meu disjuntor. Vamos agora fazer o ajuste da unidade 50. A unidade instantânea deve ser ajustada para operar para o curto-circuito na barra da subestação. Então, utilizando o fator de assimetria de 1,2, nós obtemos uma corrente de 4.200 amperes, uma vez que a corrente de curto-circuito da subestação é 3.500 amperes. Eu não posso admitir com que o meu relé de 50 atue para uma corrente de 2.500 amperes que está lá no ponto 4, porque quem deve atuar ali deve ser sempre o fusível. Portanto, né, F vai ser 4.200 dividido por 500, que é a corrente de acionamento. Eu tenho um F menor que 8,6. Eu vou pegar, então, um valor de F entre 60% e 90%. Eu adotei aqui um valor igual a 6. Então, a corrente de ajuste do meu relé 50 vai ser igual a 6 vezes a corrente de fase temporizada, né, igual a 30 amperes. A corrente de acionamento instantânea é igual a 3.000 amperes. Sabemos que a corrente de acionamento instantânea deve ser menor que a corrente assimétrica, e isso é obtido aqui, né? 3.000 é menor que 4.200 amperes, então esse ajuste está correto. Devemos considerar também a corrente de magnetização, uma vez que eu não posso abrir o meu disjuntor, principalmente a unidade instantânea, para a corrente de magnetização. Então, a corrente de magnetização vai ser 8 vezes a somatória das correntes nominais, então vai ser 8 vezes o somatório das
potências, né, dividido por raiz de 3 vezes 13,8 kV. Aqui é apresentado a soma das potências dos transformadores públicos mais a soma das potências dos transformadores particulares, resultando em uma corrente de magnetização de 1.675 amperes. Uma vez que a minha corrente de acionamento da unidade instantânea é 3.000 amperes e a corrente de magnetização é menor, 1.675 amperes, isso significa que a minha coordenação está correta. Então, eu posso aplicar esse relé 50 sem problema nenhum. Uma vez que a grande maioria das faltas no sistema de distribuição é do tipo fase-terra, né? Nós sabemos que 86% das faltas envolvem a terra, então é uma boa prática ajustar os relés de neutro para a proteção de todo o alimentador. Nesse caso aqui, nós temos que o menor nível de curto-circuito monofásico é apresentado no ponto 14, que é uma corrente de 200 amperes de corrente de curto-circuito, e nós temos que nos atentar que o disjuntor precisa coordenar com o elo fusível 40K, que é instalado aqui próximo ao ponto 12. Então, nós vamos nos preocupar com a corrente monofásica de 200 amperes e com a coordenação com elo fusível 40K. Portanto, o disjuntor deverá atuar como retaguarda do fusível 40K no ponto 12 para a corrente de curto-circuito monofásica, né, de 200 amperes. Para um fator de desequilíbrio de 20%, nós podemos calcular a corrente de ajuste da unidade 51N, a unidade temporizada de neutro. Então, 0,2, que é o 20% do fator de desequilíbrio, vezes a corrente nominal, dividido pelo RTC de 100, nós temos uma corrente de ajuste de 0,83 amperes. A corrente de acionamento, multiplico basicamente 0,83 pelo RTC, que é 100, obtemos uma corrente de acionamento de 83. Para a corrente de 200 amperes, nós obtemos o tempo máximo de atuação do 40K como sendo 1,4 segundos. Portanto, para coordenar o 40K com o disjuntor, com o relé 51N, nós vamos utilizar um tempo de 1,6 segundos, que é 1,4 mais o tempo de coordenação de 0,2 para uma corrente de 200 amperes. Utilizando a mesma curva extremamente inversa, nós podemos calcular o TMS, que vai ser 200 sobre 83 ao quadrado, menos 1 dividido por 80, vezes o tempo de 1,6. Portanto, o TMS é igual a 0,1 segundo. O tempo de suportabilidade do cabo de alumínio à corrente de curto-circuito de 200 amperes é superior a 20 segundos. Portanto, 1,6 segundos é um tempo muito menor do que 20. A unidade 50N será utilizada como retaguarda da unidade temporizada 51N e, portanto, ela vai ser de tempo definido. Uma nota importante: ao se utilizar a unidade de tempo definido, nós não aplicamos fator de assimetria, uma vez que a corrente de curto-circuito nessa condição já tirou da fase assimétrica e já está na fase simétrica. Pegando a nossa corrente de 200 amperes e dividindo pela corrente de acionamento de 83, nós obtemos um F igual a 2,4. Então, pegando o valor entre 60% e 90% desse valor, foi aqui adotado 1,6. 1,6 vezes a corrente de acionamento, nós temos então 1,5 amperes a corrente de ajuste da unidade 50N. A corrente de acionamento da unidade 50N vai ser 1,5 vezes 100, que é 150 amperes, sendo menor que 200, está correto. Deve-se ajustar o tempo da unidade de tempo definido em 1,8 segundos, ou seja, 1,4 do nosso elo fusível, mais 0,2 para a unidade de tempo, a unidade temporizada, mais 0,2, porque eu estou colocando aqui a unidade instantânea como retaguarda da unidade temporizada, resultando em 1,8 segundos. Passamos agora a estudar a proteção com religadores. Os religadores são equipamentos automáticos de interrupção da corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operações de abertura e fechamento de um circuito durante uma ocorrência de defeito.
Então, ele é feito de forma a poder abrir e fechar correntes de curto-circuito durante faltas, né, mais de uma vez. Os religadores, eles têm ampla aplicação em circuitos de distribuição, principalmente aéreas, das concessionárias de energia elétrica, e elas permitem eliminar defeitos transitórios e reduzir os índices de qualidade de energia, reduzir os indicadores DEC, FEC, DIC, FIC. Então, o objetivo deles é remover essas faltas que são transitórias. É importante destacar que esses equipamentos não devem ser aplicados nas redes de distribuição subterrâneas, além de instalações industriais ou comerciais, porque nesses casos os defeitos são geralmente de natureza permanente. Então, ao contrário, né, das redes aéreas urbanas e rurais, que geralmente as faltas são temporárias, né, são faltas transitórias. Então, um exemplo, né, do que pode ocorrer uma falta temporária. No caso, pode-se cair um galho de árvore sobre a rede, né? Isso vai causar um curto-circuito, solicitar a atuação do meu religador, ele vai abrir. Então, depois passou um vento, retirou esse meu galho em cima da rede. Então, o motivo da falta foi removido naturalmente. O meu religador vai fechar os seus contatos e reenergizar tudo que foi desenergizado anteriormente de forma totalmente automática. Os religadores podem ser classificados quanto ao tipo de sua instalação. Primeiro são os religadores instalados nas subestações e outros são os religadores instalados diretamente nos ramais de distribuição, que são os religadores de rede de distribuição. A proteção com religadores traz um risco à segurança das pessoas, principalmente quando existe a queda do cabo ao solo. Então, na primeira atuação, né, uma vez que ele vai abrir a primeira vez, o risco é o mesmo que os disjuntores e religadores. Agora, quando ele tenta fechar novamente o circuito com o cabo ao solo, isso vai energizar um cabo que pode estar em contato com pessoas, com outros objetos. Então, isso é perigoso. Existe essa preocupação quanto à utilização dos religadores em redes de distribuição aéreas. Em contrapartida, os religadores eles reduzem significativamente o tempo de falta de energia, já que aproximadamente 86% das ocorrências em redes de distribuição são transitórias, são temporárias. Então, se justifica utilizar o religador. A atuação dos disjuntores normalmente requer que as equipes de manutenção elas corram a rede, né, e vistoriem toda a rede para identificar a falta de energia. Enquanto isso, as pessoas ficam presas nos elevadores, o trânsito torna-se caótico com elevado risco de colisões de veículos, porque eu não tenho nenhum controle do tráfego por meio de semáforos, por exemplo. Os pacientes dos hospitais são prejudicados e, se houver falha na ligação do grupo gerador de emergência, os pacientes eletrodependentes podem vir a falecer. Então, é significativo, é importantíssimo o religamento o mais rápido possível no caso de falta. Para minimizar esses efeitos colaterais das religações, muitas concessionárias ajustam os religadores para apenas uma religação temporizada, visando fazer o objeto que está provocando o defeito no alimentador se soltar do cabo, como por exemplo um galho de árvore tocando o cabo da rede de distribuição levado por uma rajada passageira de vento. Quando estamos falando de alimentadores longos de redes aéreas de distribuição rural, que cortam muitas vezes uma área de vegetação alta e densa, a probabilidade de defeito transitório aumenta ainda mais, necessitando, portanto, de uma proteção com recursos para limpar esse tipo de defeito. Passamos agora a falar especificamente dos religadores de subestação, aqueles que são instalados nessa estrutura. Esses religadores são equipamentos apropriados para a instalação fixa no solo, o que lhes confere atributos para operar na proteção de alimentadores em subestações de construção abrigada ou ao tempo. Os religadores para subestações podem ser classificados quanto ao meio de extinção do arco, assim como os disjuntores, como por exemplo religadores a óleo, a vácuo ou a SF6. Aqui está apresentado um religador dentro de uma subestação. Então nós temos aqui em cima a unidade religadora e embaixo o controle, né, que é feito
pelo relé 79. O ajuste dos religadores de subestações deve-se levar em consideração os seguintes critérios. Primeiro, o ajuste da corrente de acionamento. Então, em geral, esses religadores são dotados de unidades de proteção digitais para a proteção de fase e também de terra. Eles devem ser ajustados para as unidades instantâneas ou de tempos definidos, que é a curva rápida, ou unidades temporizadas, que são as curvas lentas. Deve-se ajustar também a sequência de operação. Cada distribuidora adota uma filosofia distinta, então não cabe aqui apontar cada uma delas. Porém, nós precisamos entender o que seria essa sequência de operação. Nós sabemos aqui que temos vários tempos envolvidos, como mostra essa figura. T1 aqui é o tempo de atuação do relé de sobrecorrente, que é uma função da intensidade do defeito. Quanto maior a corrente de curto-circuito, menor é o tempo T1, é uma curva inversa, né? T1 pequeno, aqui Tzinho 1, é o tempo do mecanismo para abrir. Normalmente é um pequeno tempo. R1 é o primeiro tempo de religamento, que é o tempo que a minha concessionária vai adotar. Isso varia bastante de concessionária para concessionária. Tzinho 2 é o tempo do mecanismo fechar, que normalmente é um tempo pequeno. E T2 é o tempo de atuação do relé, novamente para aqui um segundo religamento e assim por diante. Então, esse número de religamentos, assim como os tempos R1, R2 e R3, vão ser definidas pela concessionária. Após um número definido, esse relé, esse meu religador, ele vai se autobloquear. Então, é esse tempo de bloqueio aqui que eu estou considerando dentro dessa figura. Como foi apresentado, né, o tempo de religamento cabe a cada estudo específico definir o tempo que permita a coordenação seletiva entre os equipamentos de proteção que são instalados a jusante e a montante do religador. O tempo de rearme é um tempo que vai fazer com que o relé zere, né? Ele comece a contar novamente as suas religações. Então, a fim de evitar um rearme durante a sequência de operação, o tempo de rearme pode ser determinado de acordo com essa equação, em que o tempo de rearme em segundos é igual a 1,1 vezes o somatório do tempo total de todas as operações, considerando a corrente mínima de acionamento, né, que é o que vai ser o maior tempo aqui, e mais 1,15 vezes o tempo total dos intervalos de religamento. Em relação às proteções de sobrecorrente de fase de neutro, devem ser ajustados com os mesmos princípios que nós já estudamos agora mesmo nos ajustes dos relés dos disjuntores. Os religadores, nesse caso, eles possuem normalmente um sistema de controle que permite operar com temporização dupla, ou seja, ele vai operar de duas formas distintas para religamentos diferentes. Então, eles possuem curvas de atuação lenta e curvas de atuação rápidas. No modo de atuação lenta, o sistema de proteção incorporado dos religadores utiliza a função 51, que é o relé de sobrecorrente temporizado. Já no modo de atuação rápida, normalmente o projetista ele vai escolher entre dois tipos de função. Então, ele pode utilizar a função 50, instantânea, ou então ainda de tempo definido, ou ele pode usar de tempo inverso, que é a função 51, com normalmente curvas de baixa temporização, uma vez que ele tem um modo de atuação rápido aqui. Assim como todos os equipamentos de proteção, os religadores de subestação também devem sempre coordenar com os outros elementos. Nesse caso aqui, nós vamos estudar a coordenação entre religadores de subestação e os elos fusíveis que estão a jusante desse meu religador. Então, para que exista coordenação, vão ser admitidos os seguintes critérios. O primeiro é que a corrente mínima de acionamento da unidade de proteção de fase deve ser inferior à corrente mínima de curto-circuito bifásica no trecho protegido pelo religador, porque a corrente de curto-circuito bifásica é a menor corrente que não envolve a terra, uma vez que nós estamos aqui protegendo, né, levando em consideração a proteção de fase. A corrente mínima de acionamento da unidade de neutro
deve ser inferior à corrente mínima de curto-circuito fase terra, no trecho protegido pelo religador. A corrente de acionamento da unidade de proteção de neutro deve ser superior à corrente máxima de desequilíbrio do alimentador, justamente porque na ocorrência de um desequilíbrio vão surgir correntes que circulam pelo neutro e esse meu relé não deve atuar para essa condição de desequilíbrio, ele deve atuar para a condição de curto-circuito monofásico. A curva de operação lenta do religador deve estar abaixo da curva de suportabilidade térmica dos condutores e demais equipamentos instalados no alimentador, da mesma forma que nós já estudamos nos disjuntores. As curvas selecionadas no religador devem atuar de forma coordenada com os demais elementos, a montante e também a jusante. Então, ele deve coordenar com os fusíveis que estão a jusante, com os disjuntores que estão a montante dele. Ajustar de forma preferencial o religador para operar com as seguintes sequências de operação. 2 operações rápidas e 2 operações retardadas, 2 operações temporizadas. O motivo da utilização desse último critério é para que o fusível não opere na primeira e segunda tentativas, na expectativa de que o defeito seja temporário e o objeto que ocasiona o defeito seja removido naturalmente do contato com o cabo da rede elétrica. Caso a minha falta não seja temporária, na terceira e quarta tentativas, o elo fusível deve atuar devido às suas condições térmicas decorrentes das elevadas correntes de curto-circuito. Isso ocorrendo, o religador terá cumprido seu ciclo de religamento, já que o defeito foi removido pelo fusível. Então, o que eu estou mostrando aqui seria uma subestação, que na sua saída eu tenho aqui um religador, e ao longo desse ramal eu tenho um outro fusível. Série, E esses dois elementos, eles vão coordenar o religador como elo fusível. Como está programado, como deve ser programado. Então, aqui, de azul, eu tenho a faixa de atuação, o tempo mínimo e o tempo máximo do meu elo fusível. Aqui na parte de baixo, eu tenho a curva rápida do meu religador e na parte de cima, eu tenho as curvas lentas desse meu religador. Então, vamos supor aqui uma corrente de curto-circuito definido por esse valor aqui da reta em vermelho que eu acabei de traçar. Para a primeira e segunda tentativa, o tempo do religador é menor que o tempo de fusão do meu fusível. Então, quem vai atuar vai ser o meu religador. Então, ele vai fechar, caso eu tenha um curto-circuito aqui após o meu fusível, ele vai fechar fechar 2 vezes. Caso falhe, eu não removi essa falta, quem vai atuar nesse caso vai ser o meu fusível. Então, aqui eu mostro essa situação, Eu tenho aqui a condição em que eu tenho o meu religador com as 2 curvas rápidas e as 2 curvas lentas. E tenho o meu fusível aqui. Ambos, nessa condição sem falta, os consumidores estão sendo alimentados com energia elétrica. Nessa situação aqui, o que aconteceu? Eu tenho uma corrente de curto-circuito, nesse ponto da rede. O que aconteceu foi que aconteceu a tentativa 1, não removeu o curto-circuito. Aconteceu a tentativa 2, não removeu o curto-circuito. O que aconteceu agora foi, então, a remoção do curto-circuito por meio da fusão do elo fusível. Esses consumidores que ficaram aqui antes do fusível continuam sendo alimentados. Então, na tentativa 3 de religamento, o meu religador conseguiu manter meu sistema de pé, porque a minha falta foi eliminada pelo meu fusível. E os meus consumidores que estão depois do fusível não têm mais energia elétrica. Tem que ser solicitada para a concessionária o conserto da rede, remover o motivo da falta. Nessa situação 2 aqui, o que aconteceu? Temos também um curto-circuito aqui, depois do meu fusível. Aconteceu a tentativa 1 do meu religador, ele abriu, E o que aconteceu foi que a falta foi eliminada entre as tentativas 1 e a tentativa 2 do meu religador. Foi uma falta temporária,
bateu um vento e tirou o galho de cima da minha rede, por exemplo. Então, nesse caso, como estava antes da terceira tentativa do religador, o meu relé, o meu fusível, ele não precisou fundir, né? Então, nesse caso, a falta foi eliminada e o meu sistema volta normalmente. Esse procedimento pode levar à suportabilidade térmica dos equipamentos ao limite, a montante do defeito. Então, deve-se sempre tomar cuidado com a suportabilidade dos equipamentos, do cabo, dos transformadores envolvidos. Para reduzir os efeitos térmicos sobre os equipamentos de distribuição, o ciclo de religamento pode ser alterado, ou seja, uma operação rápida e uma operação temporizada. Então, eu não fico insistindo em manter meu sistema correndo corrente de curto-circuito. Esse procedimento é muitas vezes preferido em alimentadores que atendem a áreas urbanas de densidade populacional elevada, expondo os transeuntes a um menor perigo com a queda de um condutor ao solo. Já nos alimentadores em áreas rurais, muitas concessionárias adotam o seguinte procedimento: uma operação rápida e duas operações temporizadas. Nesse caso, deve-se adotar preferencialmente, lembrando que a gente sempre deve levar em consideração os fatores de coordenação, por isso que eu coloco aqui preferencialmente, não obrigatoriamente, a curva do relé de sobrecorrente de fase e também o relé de neutro, com característica tempo-corrente muito inversa. O ponto máximo de coordenação não é infinito, né? Então, ele está entre o religador e o elo fusível e ele é dado pela interseção entre a curva rápida do religador e essa curva rápida deve ser deslocada pelo fator de multiplicação K e o cruzamento, com a curva de tempo mínimo de fusão do elo fusível, o que define, o limite da faixa superior de coordenação conforme é mostrado na figura a seguir. Então, nós temos aqui, nesse caso, o número 1 como sendo a minha curva rápida do religador, que está aqui. E em 2, nós temos essa curva 1 deslocada pelo fator K. Aqui também, o número 4, nós temos o tempo mínimo de atuação do elo fusível. Então, o cruzamento dessas duas curvas aqui vai determinar o ponto máximo de coordenação. Além disso, não existe, uma corrente além dessa não vai ocasionar a coordenação correta entre o religador e um elo fusível. Também existe uma corrente mínima de coordenação. Então, esse ponto mínimo entre o religador e o elo fusível é dado pela interseção entre a curva lenta do religador e a curva total de interrupção do elo fusível, que define o limite da faixa inferior da coordenação. Então, nós temos aqui a mesma situação anterior, Temos a curva rápida em 2 deslocada por K, o tempo mínimo de atuação do elo fusível ali, identificado pela curva 4. Ali temos o ponto máximo de coordenação. Agora, nós vamos encontrar aqui o tempo máximo de atuação do elo fusível em 5, na curva 5, e temos em 3 a curva lenta do religador. Então, nesse ponto aqui, ocorre uma interseção dessas duas curvas. Nesse caso, é o ponto mínimo de coordenação. Então, com isso, eu formo uma faixa de coordenação. Somente correntes dentro dessa faixa vão permitir que esses meus dois elementos, o meu religador que está aqui e esse meu elo fusível que está aqui, a jusante, eles coordenem. Então, foi apresentado o fator K, mas o que seria ele? Ele está relacionado com o número de operações rápidas do religador e com os tempos de religamento. Tem que associar esses dois valores. Ele corrige o tempo de operação do elo fusível devido ao aquecimento durante as operações do religador. Então, quando acontece a falta, o meu fusível ele acaba aquecendo. Isso diminui o tempo de atuação no próximo religamento, Então, com isso, eu tenho que corrigir o tempo de operação por meio desse fator K. Então, eu preciso do tempo de religamento e do número de operações rápidas para obter o valor de K. Então, quanto maior for o tempo de religação, menor é o fator K, porque dá tempo do meu fusível esfriar um pouco.
e menor é a capacidade de resfriamento do elemento metálico que é construído o elo fusível, né? Então, esse fator K pode ser obtido pela seguinte tabela. Nós podemos observar aqui que para uma única operação de religamento, né, sendo que aqui eu estou considerando somente a atuação rápida, independente do valor do tempo de religamento, é considerado um K igual a 1,2. Para dois religamentos aqui, nós temos que para um tempo de religamento de meio segundo, o K vai ser um valor alto, 1,8. E para os demais valores, o K vai ser um menor valor de 1,35. Quando não for possível identificar o fator K por meio dessa tabela, deve-se obter uma nova curva de tempo mínimo de fusão do elo fusível, multiplicando a curva original de mínima fusão pela constante 0,75. E eu tenho que levar em consideração isso somente no eixo dos tempos. Eu não multiplico as correntes que envolvem essa minha curva original mínima de fusão. Então, vou multiplicar o tempo por 0,75. E multiplicar a curva rápida do religador pelo número de operações rápidas no mesmo. Então, se for um religamento rápido, eu não vou modificar a curva dele. Agora, se forem dois, né, eu vou dobrar esse tempo. O deslocamento das curvas anteriormente definidas deve ocorrer somente no eixo dos tempos, como já foi mencionado. O ponto de interseção entre as duas curvas citadas fornece o limite superior da faixa de coordenação entre o elo fusível e o religador, como já foi apresentado anteriormente. Aqui então, né, nesse caso, ao invés de multiplicar lá o fator K pela curva rápida, eu vou alterar qual que é a curva mínima de fusão. Então, nós temos a curva rápida multiplicada pelo número de atuações rápidas. Lembrando que aqui no 2, né, se eu tenho somente uma ligação rápida, nesse caso eu vou ter, não tem alteração nenhuma na curva rápida. E eu alterei aqui da curva 4 para a curva 6, né, o tempo mínimo de atuação do elo fusível multiplicando por 0,75. Então, diminuo o tempo desse meu elo fusível, da curva mínima, e eu aumento o tempo da minha curva rápida multiplicando pelo número de religamentos. Aqui, né, esse ponto de cruzamento vai identificar qual que é o ponto máximo de coordenação. Temos aqui novamente, né, o tempo máximo de atuação do elo fusível identificado pela curva 5 e a curva 3 é a curva lenta do religador. Temos aqui também um cruzamento que vai identificar o ponto mínimo de coordenação. Se ocorrer a situação da curva lenta do religador não cortar a curva máxima de atuação do elo fusível, pode-se considerar que o limite inferior da faixa de coordenação é o tempo mínimo de atuação do religador. Da mesma forma que foi feito lá na coordenação entre os disjuntores e os elos fusíveis, para garantir a coordenação, o afastamento entre as curvas de tempo corrente da unidade sobre corrente fase de neutro e a curva de tempo corrente do elo fusível em todo o trecho protegido pelo religador deve ser de 0,2 segundos. Então, nós vamos continuar utilizando esse tempo de coordenação de 0,2. O religador deve ser ajustado para atuar seletivamente com o elo fusível para a menor corrente de curto-circuito no trecho, onde o religador é proteção de retaguarda, tanto para defeitos trifásicos e bifásicos, como para defeitos monofásicos, né? Fase terra. Outros elementos também que são presentes, que melhoram a qualidade do serviço, são os seccionalizadores. Eles também são chamados de seccionadores e são dispositivos de proteção automáticos aplicados ao sistema de distribuição em conjunto com o dispositivo de retaguarda, o que é normalmente um religador. Ele é um dispositivo projetado para interromper de forma automática o circuito que ele vai proteger, todo o circuito que está ajusante dele. Ele abre seus contatos quando o circuito é desenergizado por um equipamento de proteção que é situado à sua retaguarda, ou seja, à sua montante, que é equipado com um dispositivo para religamento automático. É importante aqui salientar que as seccionalizadoras, as chaves seccionalizadoras, elas nunca vão abrir ou fechar com condições sob curto-circuito, sob falta.
ele é diferente dos religadores. Eles não têm todo o preparo, ele não é fisicamente todo preparado para fechar sob condições de falta e para abrir enquanto tem falta. Então, ele só vai abrir quando o circuito está desenergizado. Ele é um equipamento basicamente constituído de um elemento sensor de sobrecorrente, que ele vai verificar que a corrente passou acima de um ajuste, e de um mecanismo para contagem de desligamentos do equipamento de retaguarda. Então, ele consegue identificar quantos desligamentos o equipamento de retaguarda, que geralmente é um religador, realizou, além de contatos e dispositivo para travamento na posição aberta. Quando ocorre, então, uma sobrecorrente, né, ou seja, passa uma corrente acima do valor ajustado, o equipamento ele é armado e prepara para a contagem. Ou seja, se eu tiver um curto-circuito após ele, né, o que acontece é que ele vai armar. A contagem se inicia quando a corrente que circula por ele é interrompida pelo equipamento de retaguarda ou cai abaixo de um determinado valor. Então, se o religador que está atrás dele desenergiza o circuito, ele conta 1. Então, eu sei que aconteceu uma falta depois de mim e sei que o religador que está atrás de mim desarmou. Então, após certo número dessas ocorrências, 1, 2 ou 3, essas contagens que ele consegue realizar, que corresponde ao ajuste do equipamento, né, ele abre os contatos e permanece travado na posição aberta, isolando o trecho com falha. Então, nós temos aqui um exemplo, né, que temos próximo à minha subestação aqui, um religador e uma chave seccionalizadora aqui em S. Então, vamos supor que ocorreu uma falta F1. Na ocorrência da falta F1, o que vai acontecer? O meu religador vai sentir essa corrente que está elevada, mas a minha chave seccionalizadora ela não vai fazer nada. Por quê? Porque a corrente que passa por ela simplesmente sumiu, porque o meu religador vai atuar. Então, na ocorrência da falta F1, não passa uma sobrecorrente em S, que é a minha chave seccionalizadora, mas passa uma sobrecorrente no religador e ele vai abrir, solucionando o meu problema, porém desenergizando um grande número de clientes. Essa é a única forma de retirar a falta. Na ocorrência de uma falta F2, o que vai acontecer? A corrente que passa aqui por S vai ser elevada. Então, a minha chave ela vai ficar armada, certo? Também a corrente que passa pelo religador vai ser elevada. Então, meu religador, nesse caso, ele vai abrir todo o circuito. Como esse meu seccionalizador estava armado e foi desligado, ele vai contar. Significa que ocorreu um desligamento. Se esse desligamento foi igual ao meu ajuste, essa minha chave vai abrir. Então, uma vez que ela abriu, eu vou isolar essa falta. Quando o meu religador fecha o meu circuito, essa falta está isolada e, consequentemente, né, um grande número de clientes, né, um grande número de consumidores vai ser reenergizado sem problema e esse trecho, após o seccionalizador, vai ficar desenergizado para isolar a falta F2. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento desse equipamento. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades no Moodle. Essas atividades vão contar como presença nas atividades assíncronas, assim como parte da nota final de vocês. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do e-mail, nos fóruns do Moodle ou no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão. Muito obrigado pela atenção e até mais.